Segundo Crônicas 26, de 16 a 21. O texto bíblico nos diz assim: Mas quando ele se havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimarem incenso, desculpa a leitura errada, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha na mão um incensário para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Amém. Só até aqui. No mês de abril, nós vamos comemorar 1 ano de Igreja Voz. Já estávamos neste lugar, já tínhamos esse povo lindo, maravilhoso que Deus tem nos dado, e alguns foram se achegando, e no mês de abril vamos completar 1 ano. Eu estava em Campina Grande, neste último final de semana, porque fomos convidados a ministrar num congresso profético, lá na Insegec, na igreja de onde nós partimos, e os pastores nos convidaram para estarmos lá. Em oração eu comecei a perguntar: o que fazer no mês de abril, que será 1 ano de aniversário da igreja? E começou a me vir à mente de que deve ser um mês onde nós vamos combater os nossos inimigos espirituais. Porque há inimigos espirituais que sorrateiramente eles vão se infiltrando na nossa vida e nós não percebemos. E eles são os opositores à nossa fé, são eles que minam a nossa santidade, que roubam a nossa espiritualidade, que tiram de nós a energia para a oração, que enxertam dentro de nós enganos doutrinários, desvios doutrinários. E enquanto estava ali em oração, pensei no mês repleto de reuniões, de orações, de clamor, para que cada um possa se achegar diante de Deus com humildade, com sinceridade e com um coração aberto, para que nós possamos então ser encharcados da pureza do Senhor, porque na medida em que nós vamos sendo limpos pela palavra, lavados pela palavra, esses enganos na mente, na alma, essas opressões espirituais que tentam nos roubar a alegria e a fé, eles vão sendo identificados e eles vão ser subjugados, para que então a igreja como um todo, bem como individualmente e no contexto de família, então essa igreja possa experimentar o céu na terra. É isso que eu tenho desejado, e eu tenho sentido isso, que na medida em que nós nos consagramos e oramos e buscamos e vamos identificando, eu tenho tido uma sensação de céu. Alguém perguntou, na verdade ninguém nem perguntou, eu que quis dizer quando a pessoa disse: o que você está vivendo? Eu falei: eu tenho sentido mais ou menos assim, eu tenho sentido o céu no espírito, o céu na mente, o céu, a paz, o gozo do reino vindo e nos encharcando e nos trazendo uma alegria, como se nós já estivéssemos ali
sem esse corpo limitador, como se estivéssemos na presença de Deus. É claro que isso que digo, ainda numa intenção muito pequena comparado, porque não tem como se comparar a glória realmente que há de nos envolver. Mas basta uma semente, basta uma gota dessa glória celestial e inundar a nossa mente, o nosso coração. E eu tenho orado para que a igreja possa sentir isso de uma maneira gradativa, de uma maneira intensa e crescente, em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto estava lá, eu pensei o seguinte, que a igreja tem inimigos. E quando você chega na carta que Jesus manda a João escrever, às 7 igrejas da Ásia, ele vai identificando esses inimigos. Não são inimigos que se manifestam no Antigo Testamento, mas que Jesus os identificou na igreja, nos nossos dias. Então, por exemplo, a Jezabel dos dias de Elias, Jesus fala para João no Apocalipse dizendo, olha, escreve a igreja tal, porque Jezabel está no meio de vocês. E quem é Jezabel? Jezabel é quem cala os profetas. Jezabel é a mulher do Antigo Testamento que se move num espírito extremamente diabólico, feiticeiro e idólatra, que vai calando a boca dos profetas, como? Intimidando, matando, tirando pão, tirando a ousadia, jogando-os na caverna, na cova. E eu fico pensando, Deus, Jezabel presente nos nossos dias? Sim, porque os profetas hoje em dia têm sido calados por espíritos malignos. Como? Eles, por exemplo, temos orado pelos pastores, quantos pastores afadigados, quantos pastores oprimidos, que quando chegam no domingo, eles estão tão exauridos, pela semana é paulada, é perseguição, é crítica, é calúnia, são problemas financeiros, são angústia em relação a seus filhos, em relação a seus casamentos, mas eles não conseguem perceber que por detrás disso tem um espírito maligno chamado Jezabel. Para quê? Para calar os profetas. Então, quando os profetas chegam diante do púlpito, eles estão esgotados espiritualmente falando, e a igreja não sabe disso. Então, às vezes, não ora pelos seus pastores, não ora pelos seus profetas, não ora pelos líderes que Deus tem levantado, e então nessa batalha e nessa luta, vamos minguando, vai nos faltando revelação, vai nos faltando alegria para compartilhar do reino de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. O que temos clamado então? Então vamos identificar este espírito que cala a boca dos profetas, para que então os profetas possam se erguer com ousadia, no discernimento do momento atual que nós vivemos. Mas talvez você diga o seguinte, bom, o profeta é o pastor, mas não é só o pastor não, o pai é um profeta. Mas Jezabel quer calar a boca do pai. Quer fazer com que um traficante adote o seu filho, porque Jezabel conseguiu calar a boca do profeta pai. Porque o profeta pai, de alguma forma, foi seduzido por um pensamento de que ele não precisa ser um profeta. Até porque temos uma ideia errada de profeta, achamos que o profeta é aquele veemente, que chega para Acabe e diz, tão certo como vive o Senhor, não choverá. Achamos que o profeta é esquisito, mas o profeta ele pode ser manso. O profeta pode ser como Jesus, que chegou diante da mulher samaritana e disse, ok, quero te dar água, mas vai e chama teu marido, porque eu quero dar água para vocês. E ela disse, não tenho marido. Ele disse, sim, você não tem marido, porque você já teve 5, e você está com uma 6ª pessoa, que não é o teu marido. E então depois ela disse, Senhor, vejo que és profeta, porque ela viu que ele era profeta, não só porque ele sabia, espiritualmente falando, que ela tinha tido 5 relacionamentos, e que estava com um 6º relacionamento, não só por conta disso, mas porque quando Jesus chamou o marido, automaticamente Jesus evocou o passado de frustrações, evocou o passado de tropeços, de angústia, de vazio. Quando Jesus pediu para chamar o marido, ele foi profeta. Tanto é que ela disse, vejo que és profeta. Por quê? Porque o profeta tem condições de trazer do interior, do oculto,
do nosso passado, das nossas vergonhas passadas, das nossas intimidações passadas, dos nossos medos passados, tudo isso para o presente. O profeta é aquele que pode, como pai, olhar para um filho calado, não está falando nada, e só sentar perto dele como profeta e dizer: filho, você está precisando de alguma coisa? Filho, você quer falar alguma coisa? E de repente, com essa simples palavra, o filho de repente ele desmonta, ele começa a chorar, e aí ele vai contar a experiência traumática na escola, ele vai contar o bullying que ele sofreu. O pai, como profeta, é aquele que tem o discernimento, tem os olhos para ver, tem os olhos para perceber a angústia, as frustrações, mesmo que Jesus fez na mulher samaritana: traz o teu marido. Não era o marido que ele queria trazer o passado daquela mulher para que ela pudesse ser curada. Mas o que Jezabel faz? Mata os profetas. O que Jezabel faz? Cala os profetas. Põe na cova os profetas. Põe no desespero financeiro os profetas, para que os profetas possam, de tão afadigados: eu tenho que pagar conta, eu tenho que comprar casa, eu tenho que vender. E o filho vai crescendo, e o profeta, que deveria ser profeta na vida dele, não tem olhos para ele, e não consegue ser profeta na vida dele. Estou falando apenas do que me passou no congresso profético do último final de semana. Só para vocês terem uma ideia que a gente está longe, mas não deixa de pensar em vocês, não deixa de pensar na igreja. O que a igreja precisa? A igreja precisa identificar a Jezabel dos nossos dias, que cala os homens, que cala os profetas, que cala as mulheres, que intimida. A Jezabel também era esposa. Jezabel era esposa de Acabe, e como Jezabel, no espírito maligno, calou a boca do marido. Jezabel é aquela que rouba o ministério sacerdotal do marido. É aquela que não deixa o marido pensar como cabeça. É aquela que pensa que tem que dominar e controlar todas as coisas do seu jeito, da sua forma, no seu tempo. E sempre de uma forma maligna. E Jesus, quando fala a João, ele está dizendo: escreve a igreja. Por quê? Porque Jezabel está aí. E esse espírito precisa ser identificado. Na medida em que os profetas estão mudos, na medida em que os maridos estão mudos, na medida em que a visão está cega, que os olhos estão vendados, fechados, onde não se consegue ver, onde não se consegue perceber, Jezabel está aí. Mas Balaão também está. Outro personagem do Antigo Testamento, e que Jesus diz: escreve essa outra igreja, porque Balaão está no meio de vocês. E Balaão é aquele que não consegue ganhar dinheiro de um jeito, mas ele consegue de um outro jeito. E ele vai enganar o povo. E ele vai fazer com que o povo santo comece a se misturar com as coisas não santas. O Balaão dos vossos dias é aquele que vem sutilmente dizendo: o que tem você pular um carnaval? Não tem nada. O Balaão dos vossos dias está aí. É aquele que de alguma forma está dizendo: não tem nada, fica tranquilo. Seu filho vai abrir a sua geladeira e vai encontrar ali, do alto até embaixo, bebida alcoólica, mas não tem problema. Isso não vai influenciá-lo. Mas Balaão está no meio. E Balaão está no meio dizendo: o que tem? Um pouquinho de pornografia. O que tem? Um pouquinho de adultério. Tem nada. Mas Balaão está no vosso meio, e é Jesus quem manda João escrever. Escreve, porque vocês toleram Balaão, não só o caminho dele, mas o ensino dele. O Caim, que mata o irmão, está no meio. E então, pensando na igreja,
Comecei a orar: Deus, dá-nos discernimento. Porque vivemos um tempo tão desafiador, onde tanto Jezabel, quanto Balaão, quanto os nicolaítas, quanto a sinagoga de Satanás, como os falsos apóstolos. Eu queria lhe dar uma palavra aqui, meu querido: se você tem um pastor, siga o seu pastor. Hoje em dia, com o benefício da internet, às vezes, nos rodeamos de pastores que falem aquilo que a gente quer ouvir. Toma cuidado. Se você tem um pastor, fica com o seu pastor. Se você tem uma igreja, fica na sua igreja. Se essa é a igreja que você escolheu e que você identificou aqui uma voz profética, ou um olhar profético, ou um cuidado pastoral, fica neste lugar. E isto não é por ciúme pastoral, não é por competição em relação a qualquer igreja, porque os irmãos acredito que já nos conhecem há um certo tempo para saber que não somos apegados a isso. Se é para ficar aqui, fica. Se é também para ir para outro lugar, vai na paz em nome de Jesus, porque quero também ver o crescimento de outras igrejas, de colegas meus aqui na cidade. Então vai na paz. Mas uma coisa que não pode é você pular aqui, pula ali, ouve aqui, ouve ali, outro ali, e de repente você não sabe qual é a identidade que você formou. No domingo você ouve o pastor Wilson, mas na segunda você ouve um outro, e na terça um outro, e na quarta um outro, na quarta um outro. De repente vira uma salada. Um diz que não pode, o outro diz que pode. Um diz que a porta é estreita, o outro diz que, olha, é bobagem santificar-se tanto assim. E vira uma salada e uma confusão, e você não sabe quem é o seu pastor. Você não sabe quem é seu pastor. E eu me preocupo com isso. Me preocupo principalmente por ter feito teologia. De conhecer os cursos de teologia. Me preocupo mais ainda, porque há determinadas vertentes que vão se afastando do comecinho, lá na frente, e você não percebe. Aí de repente tem um pastor renomado, mas há uma doutrinação na cabeça dele, que talvez aquele que esteja começando não percebe, não identifica, mas ele está lá no outro extremo. E aí quando a gente fala alguma coisa, alguém pode dizer: não é porque o pastor está com ciúmes. Em nome de Jesus, queridos, acho que já vivemos o bastante para não ter esse tipo de ciúmes. Mas temos um tipo de ciúmes que é o ciúmes do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito tem zelo por nós e Ele tem ciúmes por nós. Ele tem ciúmes por nós. E então vemos aqui um Uzias. Que homem bom foi esse homem. E que homem que andou nos caminhos do Senhor, sob a tutela espiritual de um sacerdote zeloso, Zacarias. E enquanto ele buscou ao Senhor, e enquanto ele buscou ao Senhor instruído por Zacarias, ele prosperou. Se você pegar 2 Crônicas 26, você vai saber que Uzias, ele prosperou na agricultura, ele prosperou no exército, ele conseguiu os melhores armamentos de última geração. Ele foi um homem que cresceu financeiramente, cresceu para todos os lados, porque enquanto ele buscou ao Senhor, e enquanto ele teve um mentor espiritual que o ajudou, até porque ele começou muito cedo a carreira como rei, enquanto ele teve suporte, amparo e uma visão humilde diante de Deus, ele prosperou em todas as áreas. E é isso que eu proclamo sobre a tua vida e oro sobre a tua vida, para que você prospere, para que você tenha vitória no seu lar,
que você possa experimentar aquilo que temos visto na vida de muitos aqui, que chegam de alguma forma angustiados, agoniados, mas eles vêm humildes no estreito da angústia e do sofrimento e buscam conselho, e eles vão assimilando a palavra de humildade, e então Deus vai ajudando a pagar a dívida. Quantos e quantos casos que nós já vimos assim. O Senhor ajuda a pagar a dívida, o Senhor ajuda a restaurar a relação com o marido, com a esposa, com os filhos que estavam rebeldes, mas aí na oração, os filhos começam a chegar. É isso que acontecia na vida de Uzias. Havia um sacerdote santo que o orientava, e enquanto ele buscou o Senhor o fez prosperar em todas as coisas, porque não é problema para Deus nos fazer prosperar, não é problema para Deus. Diga para você mesmo: não há problemas para Deus em me fazer prosperar. Ele me abençoa, e eu me alegro na presença dEle. Ele é o meu Deus. Amém. Só que Uzias caiu numa cilada. E a cilada é: puxa, eu sou bom mesmo, hein? Eita, como eu sou bom. Oh, eu consigo tudo, e exército, e agricultura, e é dinheiro, e Deus me faz prosperar. Como eu sou bom, como eu prego bem. Minha voz então é maravilhosa. Puxa, meus solos de guitarra, meu teclado, tudo que eu faço dá certo. Olha como minha igreja prospera, olha como o povo chega, olha como as pessoas depois me mandam mensagem: olha como você é especial, e a sua casa é maravilhosa. E então Uzias foi caindo nessa cilada. Aí você vai entender por que eu falei de Jezabel, por que eu falei de Balaão, por que eu falei dos nicolaítas, por que eu falei dos falsos apóstolos. Porque aqui nós temos o maioral deles, que é o diabo, que antes de ser diabo, acusador, antes de ser Satanás, o adversário, sabe o que ele era? Um querubim ungido. Ele era um querubim de Deus. Mas um dia, estando na presença de Deus, ele se viu rodeado da sua glória, da sua beleza, igualzinho Uzias. Olha para a agricultura, deu certo. Olha para a guerra, deu certo. Deus me deu dinheiro, me cercou de todos os bens e de tudo, e estou crescendo, crescendo. Então o querubim ungido, lá no céu, fez subir o seu coração, cresceu o seu olhar e diz: eu farei, olha, já estou rodeado de glória, mas eu almejo o lugar de Deus, e eu quero aquele lugar. E então quando ele desejou aquele lugar, ele caiu. E quando ele cai, no espírito do orgulho, que é o orgulho de Uzias, mas é o orgulho do marido também, que quando a esposa fala, ele não quer ouvir. Mas ele não consegue discernir que esse bichinho maldito, que se chama orgulho, não nos permite dar o braço a torcer, não permite que um servo fale ao maioral, não permite que uma pessoa mais humilde tenha mais sabedoria de vida do que o estudado, do que o mestre e do que o doutor. Esse orgulho está de todas as formas, de alguma forma na nossa vida. E ele nos engana, como enganou Uzias, que apesar de ter recebido tudo da parte de Deus, mas num determinado momento, ele pensou: eu sou tão bom, e eu sou tão bom, que eu sou mais santo do que os sacerdotes. Então sabe o que ele fez? Ele pegou um incensário, como um sacerdote, e ele entrou no santuário de Deus, porque na mente dele, ele pensou o seguinte: Deus me abençoa tanto, e Deus me ouve tanto, e eu sou tão especial, que eu sou melhor do que os sacerdotes. Talvez ele tenha olhado para os sacerdotes, olhou para a simplicidade de vida deles, e disse: eu sou melhor do que eles. E então, cingindo-se do seu orgulho, entrou com os incensários diante do altar de Deus, para cumprir uma função que não era dele, que não era correspondente a ele. Ele era rei, mas o sacerdote é sacerdote. E é interessante que quando os verdadeiros sacerdotes entraram,
E a Bíblia diz que entraram ali 80 sacerdotes atrás, porque viram que o rei havia usurpado uma posição que não era dele. A Bíblia diz: mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados, sai do santuário, pois cometeste uma transgressão. Versículo 19, então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar incenso, e indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa. Diga, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes. Por que a lepra na testa? Porque o sumo sacerdote tinha uma mitra, tinha tipo algo sobre a cabeça, e havia uma lâmina de ouro escrito na testa: santidade ao Senhor. Era um símbolo de que aquele que entrava diante de Deus deveria entrar com uma lâmina de ouro, o sumo sacerdote, escrito santidade ao Senhor. O que significa isso? Significa o que Romanos 12 nos diz: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos, de acordo com a renovação da vossa mente. Porque uma lâmina na testa? Porque tem a ver com mente. O que faz com que uma pessoa se torne corrupta? A degeneração da sua forma de pensar. Um pouquinho de roubo aqui, um pouquinho de imoralidade ali, um pouquinho de veneno aqui, um pouquinho de mosca morta aqui. Um pouquinho de carícia aqui. Então o sumo sacerdote entrava com aquele turbante e com uma lâmina de ouro, santidade ao Senhor. E aquilo era uma lembrança para o sacerdote: eu vivo diante de Deus, portanto, eu preciso peneirar os meus pensamentos. Se o que eu penso é mentira, eu devo substituir pela verdade. Se o que eu penso é imoralidade, eu devo começar a pensar naquilo que é puro. Se o que eu penso é corrupção, eu tenho que começar a pensar em ser honesto nos meus negócios, em pagar a quem eu devo. Se eu sou agressivo, e se eu adotei já uma forma agressiva de pensar e de tratar minha família, eu preciso renovar a minha mente, a minha forma de pensar, para me tornar manso como Jesus se tornou. E essa lâmina de ouro é na testa, que era para o sacerdote uma lembrança: cuida do seu pensamento, porque você vive diante de Deus. Mas eu quero te trazer uma boa notícia. Só que a boa notícia traz uma grande responsabilidade. E a boa notícia é que não há somente um sacerdote que entra diante de Deus, e não é somente o homem que entra diante de Deus. Todos nós fomos feitos sacerdotes do Deus Altíssimo. Portanto, essa lâmina de ouro deve acordar comigo, deve estar comigo quando estou diante da televisão, diante da internet, diante das pessoas. Essa lâmina de ouro, santidade ao Senhor, quando eu sou tentado a usar minha língua para falar contra alguém, cicrano, beltrano, seja quem for, santidade. Olha a forma de pensar, olha a maneira. Por quê? Porque o maioral de Jezabel, de Balaão, dos nicolaítas, é aquele que sorrateiramente vai dominando as entranhas da sua vida para estabelecer um padrão de orgulho, de soberba, onde você não ouve ninguém, onde você não recebe conselho de ninguém e não se deixa advertir. E então nessa hora você despreza a lâmina de ouro que diz santidade ao Senhor na forma de pensar. E então quando os sacerdotes
entraram atrás 80 sacerdotes dizendo: Uzias, sai daqui, porque este não é o teu lugar. O que ele fez? Ele se indignou contra os sacerdotes. E por que ele fez isso? Porque ele estava contaminado pelo orgulho. E então, na ausência de santidade, na forma de pensar, onde a lepra pegou? Na mente. O que tem feito com que as pessoas entrem por caminhos de suicídio, de amargura profunda, porque determinadas situações que vão acontecendo na nossa família, no entorno da nossa vida, e que a gente não libera, e não perdoa, e não solta, e não se lava disso, e não busca cura disso, essas coisas vão, como disse na quarta-feira, no culto de quarta-feira, elas vão se tornando lepra. E a lepra é tão interessante, na Bíblia, no Antigo Testamento, que a lepra, ela dava não somente em pessoas, mas ela dava em tecidos, e ela dava na casa. O sacerdote às vezes tinha que ir lá na casa para poder diagnosticar: olha, tem lepra aqui nessa parede. Tecidos, olha, tem lepra nesse tecido. Por quê? Porque a lepra é uma praga, mas ela é sinônimo de pecados ocultos na nossa vida, que a gente não trata. Eu quero sempre fazer um link com a mensagem à igreja, porque o que nós sentimos enquanto estávamos lá no congresso é o seguinte: chama a igreja para um encontro, chama a igreja para uma busca, porque nessa busca eles vão começar a perceber: Deus, minha parede já está com lepra, eu não percebia. Por quê? Porque onde você põe a mão, não dá certo. É lepra no tecido, é lepra na parede, é lepra na testa. Mas quem é idôneo para discernir isso? Só o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar. Só o Espírito Santo de Deus é idôneo para nos mostrar. Mas quando nós estamos imersos em sua presença, e quando nós entendemos que é um chamado à santidade, que é um chamado a uma busca, porque isso na verdade é santidade no pensar, santidade no pensamento. A lepra poderia ter despontado em outra parte do corpo de Uzias, mas foi na testa, porque era na testa que se colocava a lâmina de ouro, na testa, santidade ao Senhor. E a indignação que ele revela diante dos sacerdotes, mostrava que a forma de pensar dele, de que ele era o maioral, de que ele era o bonzão, e de que ele não podia ser repreendido, e que ele não podia ser aconselhado, e que ele não podia ser trabalhado, porque ele já tinha chegado no topo da espiritualidade. Essa forma contaminada de pensar já havia corroído a sua mente, de tal maneira que foi dali que a lepra despontou, porque o seu pensamento estava contaminado. O chamado à igreja é para mudar a forma de pensar. Mas eu queria concluir essa mensagem falando como alguém se libertou dessa lepra, lá em 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 3. Segundo Reis, capítulo 5, de 1 a 3. A Bíblia nos diz assim, segundo Reis 5, de 1 a 3. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios
numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Versículo 9. Pulando para o versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado. Olha aqui um outro indignado aqui. Eu ia pedir para você falar para o seu vizinho, mas fala para você mesmo. Cuidado com a sua indignação. Fala isso para você mesmo. O que faz você ficar indignado? Cuidado. Nós temos aqui 2 pessoas indignadas, hein? Um está indignado diante dos sacerdotes, mas essa indignação é fruto do quê? Orgulho. Marido indignado contra a esposa. Mulher indignada contra o marido. Indignada. Dá uma olhadinha lá se não tem uma raiz de orgulho lá dentro. Indignado. Onde eu estou mesmo? Versículo 11. Sim, 11. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu. Diga, eis que pensava eu. Onde é que a lepra brotou em Uzias? Na testa. Pensamentos. Tem uma ovelha indignada contra o seu pastor. Eu pensei que o pastor... Agora vou advogar em causa própria. Pensava que o meu pastor... Eis que pensava eu. O que ele pensava? Lepra. Eis que pensava eu. Certamente ele sairá a ter comigo. Afinal de contas, eu sou o general. O profeta sairá a ter comigo. Por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus. Afinal, eu sou digno. Diz que o meu nome seja apresentado diante do Deus desse profeta. Passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. O que Naamã estava esperando? Que ele fosse glorificado. Mas o profeta que fez? Nem saiu ao encontro de Naamã, mandou um emissário, mandou um servo. Por quê? Porque a maior lepra não era a lepra da pele, era a lepra do espírito. Então Eliseu armou um cenário para curar a lepra do coração. Se Eliseu tivesse saído: não, eu vou sair, ele é o general, e vou invocar o nome de Deus, e vou passar a mão sobre a lepra, o orgulho não seria tratado. Eu queria te perguntar, quantas e quantas vezes este cenário não tem se reproduzido? Quando a sua empresa quebra. Por que quebrou? Feriu o seu orgulho. Quando você entra no vermelho, fere o seu orgulho. Cenários como esse, onde você se sente diminuído, mas deixa Deus tratar. Pensava eu que ele faria tudo isso, mas ele não fez nada disso. E outra, além de não ter feito nada disso que eu esperava, ou que eu pensava, ele ainda me manda mergulhar no Rio Jordão. Poderia ter me mandado para os rios melhores. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que estas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação, lepra, orgulho. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Desceu ele, pois, e mergulhou-se
no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Dê um glória a Deus, queridos, bem gostoso. Quando ele se deixou ensinar, que ele tinha que obedecer, ainda que aquilo fosse para ele uma humilhação. Ele foi, obedeceu, mergulhou no rio inferior, mergulhou, mesmo não havendo o profeta saído pessoalmente para falar com ele, ele obedeceu, mergulhou, e quando saiu, e mergulhou 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venceu o orgulho, venceu o orgulho, venceu o orgulho. E aí quando se levantou, a pele estava como a de uma criança. Por quê? Porque a alma já havia se tornado como a de uma criança. Porque o coração já havia se tornado como de uma criança. De tal maneira que as questões externas, elas são apenas uma evidência daquilo que já se processou no coração. As duas ilustrações mostram que é assim que se vence o maioral dos demônios, que é o diabo, que quer me oprimir e que quer lhe oprimir. Se a tua voz ficar mais bonita, dê glórias a Deus e desça mais na humildade. Se você vier a tocar melhor, quanto mais você galgar em excelência instrumental, quantos degraus você subiu, quantos degraus você há de descer na humildade. Quanto mais as coisas derem certo para você, mais seja generoso, mais contribua, mais ministre, mais abençoe, porque é dessa forma que você vai dizer: a minha confiança está no Senhor, não no dinheiro, não na riqueza, não nas empresas. Quanto mais Deus lhe der, mais seja sensível para pedir: Senhor, dá-me discernimento, para que eu não me apegue a nada disso, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Minha vida, meus dons, meus talentos. Então permita-me ser generoso com o que eu tenho, para que eu não me perca, perdendo a visão de que aquilo que recebi, o recebi com um propósito na minha vida. E se porventura a amargura se instaurar na sua vida por falta de perdão, cuidado, porque essa amargura vai produzir indignação crescente, e essa indignação é lepra na forma de pensar, é lepra na forma de sentir, e é lepra na forma de viver. Traga o reino de Deus para a sua vida pessoal. Purifique seus pensamentos pela palavra de Deus. E então, esse maioral dos demônios, que é o inimigo das nossas almas, que é inimigo da sua alma e inimigo da sua família, ele ficará do lado de fora, e você terá paz no seu lar, e você terá paz na sua vida, na criação dos seus filhos. Que Deus revelará seu plano e seu propósito perfeitamente na sua vida, em tudo que lhe diz respeito, em nome de Jesus.